Olá pessoal, eu sou a Cássia e no vídeo de hoje nós vamos falar de moral e ética, suas diferenças e a importância de ambas para uma sociedade pacífica. Você está na Rua de Casa, um canal de reflexões pensado com muito carinho para ser simples e objetivo. Moral e ética parece às vezes se tratar da mesma coisa, mas não é. Muitos foram os estudiosos da antiguidade que se debruçaram sobre o assunto. Só para exemplificar, Aristóteles dedicou ao seu pai um livro inteiro falando sobre ética. O nome do livro é Ética de Nicômaco. Nicômaco era o nome do pai dele. Mas será que é mandatório ler grandes obras para saber a diferença entre uma coisa e outra? Bem, não se pode contrariar a ideia de que uma boa literatura ajuda e muito a formar um bom conhecimento. No entanto, dá sim para a gente sintetizar a ideia geral sobre moral e ética, e é isso que vamos fazer. A moral nos acompanha desde que deixamos de ser homens solitários das cavernas e começamos a nos organizar em grupos sociais. A necessidade de se ter regras básicas de convivência foi estabelecendo o que a gente chama de costumes, convenções e também deu vida aos tabus. E tudo isso junto compõe o que chamamos de moral. A moral é, então, o conjunto de costumes de uma sociedade que determina o que essa sociedade admite como sendo certo ou o que ela considera sendo errado. A moral molda o comportamento de um grupo, de uma sociedade, de um povo. E essas regras vão passando de geração para geração. Quando nascemos, portanto, nos tornamos automaticamente membros de um grupo que já tem suas regras morais consolidadas. Isso significa que somos educados a acreditar em regras morais pré-existentes, como sendo as únicas certas. O que contraria essas regras nos é ensinado como algo errado ou imoral. É interessante notar que, por um lado, a moral ajuda a organizar a sociedade, mas, por outro, nos deixa encapsulados nas ideias de gerações passadas. Quando os valores morais de uma sociedade se tornam muito ultrapassados, a tendência é de que aconteça conflitos entre grupos conservadores que querem a prevalência da moral antiga contra grupos que se sentem sufocados e clamam por renovação. A gente vê, pessoal, isso acontecendo o tempo todo na nossa sociedade. São muitas disputas por ideias, direitos, valores, e isso é um reflexo, talvez, de uma moral muito ultrapassada. Não só isso, mas também. Um exemplo interessante para ilustrar uma moral que, mesmo ultrapassada, sobreviveu por longo período é a vestimenta feminina. Só na década de 70 que começou a fabricação de calças para as mulheres. Antes disso, a moral e os bons costumes ditava que uma dama não era digna se ousasse usar outra coisa que não fosse vestidos ou saias. Agora vamos falar um pouquinho sobre ética. A ética, diferente da moral, é uma experiência individual. E num contexto filosófico, ela está relacionada com o caráter da pessoa. Ética refere-se aos princípios de um indivíduo. E esses princípios são regulados pelo entendimento que cada um de nós temos sobre o que é ou não correto fazer. Isso independentemente da moral vigente. A ética do indivíduo sofre alterações orgânicas ao longo da sua vida, juntamente com o desenvolvimento do seu caráter. Na minha adolescência, eu ria muito quando ouvia piadas que colocavam em dúvida a inteligência de outras pessoas. As clássicas piadinhas que fazem graça com as dificuldades dos outros. Mas conforme eu fui amadurecendo, minha ética foi cada vez mais me exigindo perceber que qualquer coisa que desvalorize uma outra pessoa não pode ser, para mim, motivo de risos. A moral social não condena quem ri quando uma pessoa cai no chão, por exemplo. Mas a ética de algumas pessoas não admite que elas riam dessas situações. Ao contrário, essa ética impulsiona as pessoas a ajudar a outra a sair dessa situação vulnerável o mais rápido possível. Então, para sintetizar, moral são regras que uma sociedade aplica para a própria sociedade, enquanto que a ética são as regras que um indivíduo aplica
para si mesmo. Considerando que uma sociedade é formada por indivíduos, é fácil, pessoal, concluir que quanto menos preconceituosa for essa ética, maiores são as chances dessa sociedade ajustar a moral estabelecida de maneira a acomodar a necessidade de todos. Daí a importância da gente compreender exatamente o que é moral, o que é ética, né? A moral já é algo que está formado e a única forma, caso essa sociedade entenda que essa formação não atende mais às necessidades, a única chance que tem de ser mudada é com uma ética fortalecida. Então, um mundo justo para todos, independente de raças, credos ou posições sociais, é formado a partir de conceitos éticos bons. A moral desajustada de uma sociedade denuncia a qualidade ruim da ética de seus cidadãos. Portanto, é da responsabilidade de cada um de nós elevar o nosso nível ético para deixarmos de herança para as novas gerações uma moral que não os machuque. Fica aí a nossa reflexão de hoje. Muito grata por vocês estarem conosco. Namastê!